E por ser muito retraído, com uma certa dificuldade em fazer amizades, também. Mas nesse contexto lá, de vida, digamos assim, espiritual, nenhuma, né? Por mais que eu tenha recebido formação na instituição do Padre Luiz, onde eu estudei pelo menos 6 anos, a gente tinha formação religiosa, mas não era, para mim, não era de uma profundidade. Então, eu comecei a ter ali, nos 13 anos. Só que, antes de ir para a casa da minha irmã, eu passei 6 meses no Testemunho de Jeová. Nessa revolta de querer ser diferente, de querer mostrar alguma coisa, chegou o missionário Mané Coquim, né? O irmão Mané Coquim, e aí eu admiro a insistência. Um veinho, gente. Semi-analfabeto, Mané Coquim. Eu acho que ele já morreu. Olha o nome do missionário. Mané Coquim. Vendendo a revista Sentinela Despertai nas portas. Vendendo? É porque eles oferecem e pedem uma doação. Aí, resultado. Eu comecei a discutir com ele. Discutiu o que não sabia qual não. Eu não sabia a realidade de religião, mas eu lembrava das formações Sim, catequéticas do padre. Então eu tinha argumento. Eram rasos, mas eu tinha. E ele viu ali um diamante a ser lapidado. Sim, sim. E ele disse, você quer ir para uma reunião? Aí eu olhei assim, já assim desse logo. Ah, vai, que essas besteiras. Aqui a gente é católico, moço. A gente não ia para a igreja, é católico aqui. Isso eu quero, só para ser contra. No dia, ele percebeu que eu não ia. Ele chegou meia hora mais cedo na bicicletinha dele, a bicicleta Monarch. Veinha. Chegou, aí disse, Nildo, ó, o velho tá aí para te buscar. Aí ele disse, eu vim, mas eu só veio cedo, para dar tempo para você se arrumar. Eu me arrumei, fui no bagageiro da bicicleta. Todas as reuniões eu ia no bagageiro da bicicleta dele. Ele ia me buscar. Caramba. Era um pastoreio. Quer ver outro detalhe? Nas reuniões, o culto de formação do Testemunho de Jeová se baseia exclusivamente no estudo da revista Sentinela e Despertai. É o tema que tem umas perguntinhas no final e você acha a resposta dentro. E aí a gente levanta a mão e o que está conduzindo, você, irmão, tá? Nessas primeiras reuniões, quase todas ele me deixava responder. Ou seja, aí, meu irmão, eu devorei. Para aparecer, eu devorei a revista. Então eu tinha todos os assuntos ali. E isso me ganhou. Eu me senti alguém. Sim. Só que 6 meses foi o suficiente para entrar um monte de doutrina, um monte de realidade que é baseada mais em combater o catolicismo. Sim. E é nessa realidade de doutrina que eu chego para participar ativamente da Igreja Católica. E aí o meu pároco me pega, onde todas as perguntas eu fazia são perguntas capciosas que você não quer resposta, você só quer deixar a pessoa embaraçada. Aí um dia o padre chegou, isso aqui, ó que infeliz, Padre Raimundo, hoje está em missão em Minas Gerais. Aqui, infeliz, toma uma Bíblia da TEB, Tradução Ecumênica Brasileira, que é a linguagem mais perto do que tu conhece, e está aqui o Catecismo da Igreja Católica. E ele me ensinou a usar o índice analítico. E aliado à Bíblia. O que tu tiver dúvida, tu pega a tua Bíblia aqui, põe do lado e vai vendo. Meu amigo, em 3 semanas eu devorei o catecismo e fiquei pronto para derrubar qualquer protestante. Depois eu entendi que não precisava derrubar ninguém, precisava ter certeza da minha fé. E ali eu comecei a ver a riqueza. E com 13 anos de idade eu mergulhei em tudo que eu achava sobre história da igreja, sobre os santos padres. Eu não cheguei a estudar patrística, nem ler patrística nessa época. Mas eu ficava maravilhado em saber que era a igreja de 2000 anos. Sim, sim. E quando eu disse, é isso aqui. Mas sem uma conversão. Eu costumo dizer que a minha... Dizer, não estava em nenhum grupo, em nenhum movimento ali. Não. Do Testemunho de Jeová, mergulha ali numa curiosidade. E até tive. Fui para SEBS. Ah, tá. Comunidades Eclesiais de Base, Encontros de Irmãos. Que era o quê? A oportunidade que nós, meninos, tinha de conduzir encontro de irmão. A gente tem que estudar um pouquinho para partilhar a palavra. É um projeto inspirado ali de Dom Helder Câmara, que era a questão das comunidades, o evangelho aplicado à vida no contexto teologia da libertação. E era isso que a gente tinha. Então a gente assumiu, eu e os filhos de Dona Ivonete, mais outros, a gente assumiu uma comunidade pobre e nós éramos os líderes dessa comunidade pobre. Então a gente fazia festa de Natal e tinha os encontros de irmão toda semana. E éramos nós. Mais tarde vem a renovação carismática. Aí a gente fez da renovação carismática. Olha aí. O computador respondeu. Ele disse o quê?
Ele disse o quê? Daqui a pouco. Eu chego daqui a pouco. O computador. É a Siri do computador. Olha a cara dela agora. Foi alguma palavra que eu ativei aqui. Foi alguma palavra que ele disse encontro de irmãos. Foi. Alguma coisa. Siri apareceu, ó. E aí Siri Foi. embora, mas tá bom. Resultado. Aí, a gente conhece o grupo de oração da Renovação Carismática e a gente passa a fazer a TL renovada. Não, eu sou da TL renovada. Sou da TL renovada. Então a gente tinha a estrutura do encontro de irmãos e ali a gente aplicava também um pouco mais de espiritualidade, que era muito na parte de ação, na parte de transformação social. Só que a gente teve esse contato e a gente nessa busca gostou. Então, eu estou aqui agora na adolescência, mas sem algo muito profundo. Eu costumo dizer que a minha conversão começa racional. Certo. Eu buscava respostas e eu encontrei respostas racionais. E é aqui que eu entro, de fato, na igreja, que eu começo minha caminhada. Daí, um padre italiano nosso lá, padre Olindo Furlaneto. A última notícia que tive é que ele era o reitor de seminário em Manaus, né, missionário italiano, da diocese de Treviso, na Itália, que assumia as nossas paróquias na diocese de Nazaré. E padre Olindo percebeu que eu não tinha formação também e tal, e começou a me ajudar a me preparar para a primeira comunhão. Fiz primeira comunhão ali e comecei a ter mais uma caminhada, mas era uma caminhada superficial. E foi nessa realidade que eu disse, meu Deus do céu, eu tenho um desejo. Porque eu carregava comigo 2 grandes sonhos. Eu tinha 2 frases que eu odiava, mas eu tinha 2 grandes sonhos que eu trazia desde a infância. O primeiro, ter muitos irmãos. Sonho impossível. A mãe morta, o pai doido. De onde viram esses irmãos? Mas era um desejo. Eu cheguei, na infância, eu cheguei a inventar na escola que eu tinha irmãos menores. E um dia minha professora me confrontou. Porque eu criei aquele mundo, parece que a criança cria o mundo dela e vai, né? Aí ela, oi, Ivanildo, como é que tu tem 2 irmãs menores se tua mãe morreu? Ela me jogou na real. Ela foi ver, tu jogou na real. Aí eu fiquei sem resposta. Foi uma frustração, né? Porque o meu mundo ideal eu estava criando. Esse era o primeiro grande sonho. O segundo grande sonho, viajar e conhecer o mundo. Também outro sonho meramente impossível para mim. Então eram 2 realidades que estavam muito distantes da minha vida. Na igreja, o pessoal dizia, meu apelido era padre, na CELP, na empresa de energia, era o padre, era o padre. O padre era encrenqueiro, sindicalista, era meio assim, tipo, chegou um dia que o gerente disse assim, olha, vocês entregam 800 contas por manhã, vocês precisam entregar 1.200. Aí quando eu cheguei, tava um menino lá com a cara desse tamanho, eu disse, que foi isso? O gerente disse que a gente precisa entregar 1.800 contas por manhã. Eu disse, 1.800? Vamos lá nele. Aí bora, tudo desconfiado, com medo da molesta, tudo estagiário. Aí eu cheguei e disse, José Maria, tudo bom? Diga, padre. O senhor disse que era para entregar 1.200 contas? Eu quando entregava, padre, eu já fui entregador, eu entregava 1.200 contas. Eu disse, tudo bem. Se o senhor entregar 1.200 contas hoje, a gente entrega. Aí ele olhou assim e disse, por quê? Disse, no seu tempo. Era tudo plano, era na rua. Hoje a gente vai lá no morro, aquela casinha do fim tem energia. A gente tem que subir lá, se atrepando no morro para entregar. Aí o menino assim, ele é doido. Ele riu assim, como que de miserável. Tá bom, volta a meta de 800 por manhã. Disse, pronto. Aí. Então era o padre encrenqueiro e sindicalista.